Bom dia, Pai do Senhor Jesus, buenos dias, hermanos e hermanas. Tô falando todo espanhol. Oh, glória, Deus abençoe. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Deus abençoe o nosso dia, concedeu os livramentos. Ontem o Senhor me concedeu um livramento, não foi diretamente a mim, foi ao meu noivo no trabalho, né? Aconteceu lá um acidente, ele estava soldando lá um negócio e o cheiro era forte, aí como ficou tontinho, tava mais respirando. Mas Deus concedeu livramento, graças a Deus, glória a Deus. Então, né, hoje é o Atos, livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos ler a primeira missão de agora Paulo, né? Não é que ele tenha mudado de nome. A gente vai ver que depois que ele chega lá nas terras, né, que não são propriamente de Israel, é que ele vai ser chamado de Paulo. Então vamos aqui continuar a nossa leitura, né? Atos capítulo 13, diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então até aqui, né, Saulo ainda era chamado de Saulo. Ele ainda estava lá em Jerusalém, né? Então vamos aqui. Versículo 3: Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E depois eu vou procurar também um mapazinho, né, sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Eu tenho aqui na minha Bíblia, só que aqui começa primeiro em Antioquia, depois vai para outra Antioquia, depois vai para Icônio, mas eu tô achando muito estranho porque quando a gente lê aqui, primeiro ele vai para Chipre, né, que a gente leu aqui, né? Desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre é uma ilha. E aí, versículo 5: Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Então a gente já vê aqui, ó, os nomes, né? Como são os nomes: Sérgio Paulo, Bar-Jesus. A gente vê que ainda tem assim uma pegada ainda hebraica, né? Aí quando chega aqui em Sérgio Paulo já é um nome mais gentílico, que era um homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, ainda era, né, Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, agora ele começou a ser chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo. Acho engraçado, né? Ele é o filho do diabo. Você vai dizer, o filho do cão, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Ele falou desse jeito, né? Aí, pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procuravam quem o guiasse pela mão. Essa parte aqui eu também fiquei meditando um pouquinho, porque quando Paulo ele foi chamado, ele ficou cego, né? O Senhor colocou como se uma espécie de escamas em seus olhos, ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer. E aí, aquela mesma coisa que o Senhor o feriu, né? Usou para o ferir, para dar um tratamento nele, né? Porque eu creio que naqueles 3 dias ele ficou em muita oração. Foi a mesma coisa agora, né? Que ele utilizou, praticamente, né? Então, aquilo que muitas vezes o Senhor permite acontecer de negativo na nossa vida, vai transformar em algo, né? Para atingir outras pessoas, né? Aquilo que nos atingiu, nos feriu, vai ser também vai ser algo, né, que o Senhor vai nos usar agora não como algo ruim para nós, né? Mas a gente vai utilizar aquilo também com o poder de Deus, né? Então o Senhor ele usou, né, aquele poder para tipo conscientizar Paulo, né? E aí agora o próprio Paulo está usando desse poder,
né? Então o Senhor ele nos concede o mesmo poder, né, que ele utilizou para chegar até nós, para que a gente chegue até as outras pessoas. No caso aqui foi para repreender, né, esse homem. Né, o Senhor também repreendeu, não foi, Paulo? Então, né, às vezes, né, acontece isso. Às vezes o Senhor nos permite passar por situações, né, para que dessa situação, né, o Senhor nos coloque no processo e a gente não seja mais vítima daquela situação, mas que a gente tenha domínio daquela situação. Foi o que aconteceu aqui, né, com Paulo. Então, continuando. 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, sentaram-se. Aqui no mapa mostra que tem dois tipos de Antioquia aqui. Tem um do lado e outro do outro. A outra é a de Pisídia. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Eu vejo em muitas pregações as pessoas dizerem assim: as pessoas escolheram Saul, e Saul foi um homem mau, né? Mas quando a gente vai ver lá na Bíblia, não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul, né? Só que Saul escolheu desobedecer ao Senhor, né? Da mesma forma que Davi era um homem, né, segundo o coração de Deus, né, as meninas dos olhos de Deus. Eu pensava que o menino dos olhos de Deus era uma criança, né, que andava segundo o coração de Deus, mas a menina dos olhos de Deus é essa bolinha pequenininha que fica aqui no nosso olho. Tem a nossa tem o branco, né, do olho, aí tem a bola maior e tem a bolinha menor. Então essa bolinha menor é a menina dos olhos. Então ele é como se fosse assim aquela pessoa, quando fala assim, a menina dos olhos de Deus, é aquela pessoa que o Senhor tem foco, tem um olhar sobre a vida daquela pessoa, né, ali um foco, né, na vida daquela pessoa. Então era um homem, né, protegido por Deus, digamos assim. E mesmo assim ele escolheu pecar, né? Em uma ocasião lá, ele adulterou, né? Ele escolheu pecar. Então, tanto Saul como Davi, eles foram escolhidos por Deus. Só que Saul, ele foi desobediente, ele quis fazer as coisas do jeito dele, né? Parecia que não existia Deus, ele queria fazer do jeito dele. Queria servir a Deus do jeito dele, né? O Senhor dizia que era para fazer de um jeito, ele fazia do outro, né? Então, por conta disso, né, foi que ele perdeu o reinado, né? Perdeu o seu trono. Então fica lá no Velho Testamento, se você quiser ler mais, né, lá em Samuel. Então, né, não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus. Eu escuto muitas pessoas dizendo que foram o povo que escolheu Saul. Da mesma forma também que esses dias eu vi um vídeo até bem criativo. Um menino fazendo tipo como se fosse assim no jornal, né, como se fosse antigamente, as notícias antigamente, mas faladas no jornal como se fosse hoje. Aí ele falou que Pedro tinha cortado a orelha do soldado. Aí tem muitas pessoas que dizem que Pedro cortou a orelha do soldado, mas Pedro não cortou a orelha de soldado, ele cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, provavelmente alguém que também estava querendo ser um sacerdote. Então tem muitas coisas assim no nosso meio, né, que a gente pega esse costume, né, a gente ouve e não confere na palavra e fica por isso mesmo. Então continuando aqui. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira,
dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, o que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Esses daqui, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, eram os romanos, né? Porque a gente mesmo vê aqui que as coisas nas escrituras eram lidas todos os sábados, né? Então quem ia para a sinagoga sabia, né, que ali era Jesus o Messias. Depois de cumprirem todo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, como eu já falei em outros capítulos anteriores, é aquelas pessoas que não eram judaicas, né, não tinham sangue judeu, mas tinham sido convertido ao judaísmo, né, à religião. Então, despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, essa expressão até circulei aqui, né? Os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Essa expressão aqui, mas os judeus, né, eu não sei se no original está assim, mas contribui muito para que as pessoas tenham um sentimento antissemita, que é anti-judeu. Uma das coisas, se não me engano, Hitler, ele era católico, era uma coisa assim. E ele tinha muito esse sentimento antissemita. E aí ele passou a perseguir os judeus, porque esse sentimento antissemita, ele se instaurou juntamente com a instituição da Igreja Apostólica Romana, que é a Igreja Católica daquela época, né? Então, eles começaram a perseguir os judeus porque diziam que os judeus, né, todos os judeus tinham matado a Jesus, né? Então, eles tinham que ser penalizados por isso, né? Mas aqui a gente sabe que a igreja primitiva, principalmente, né, os apóstolos, né, aqueles que andavam com Jesus, eram judeus também, né? Então, não eram todos os judeus que eram contra Jesus. A igreja primitiva, ela era composta por judeus, e depois dos judeus é que chegou às outras nações, né? Então existe ainda, até mesmo no meio evangélico, esse preconceito contra os judeus, né? Existem sim muitos judeus. Eu já tive a oportunidade de participar de um grupo há uns anos atrás de judeus que não criam em Deus. Não me lembro como foi que eu entrei nesse grupo. E aí tem judeus que são horrivelmente nojentos. Eles tratam Deus assim, eles falam de Jesus como se fosse assim um verme, né? Então tem uns judeus que são extremamente arrogantes. Esses tipos de judeus são os mesmos que perseguiam os cristãos, né, naquela época.
mas não são todos. Eu também já tive a oportunidade de falar com judeus que creem em Jesus, de fazer cursos com judeus que creem em Jesus, né? Então é maravilhoso quando a gente se depara com judeus assim, porque eles têm um conhecimento que nós não temos, que não está na Bíblia, mas é o conhecimento, porque existe a Torá que foi escrita, mas existe toda a cultura que não foi escrita, né? E que eles fazem e que fazem parte, né, também da Bíblia. Por isso que é tão relevante, tão importante a gente conhecer a cultura judaica, porque você entende o porquê que aquilo foi escrito na Bíblia. Você entende o contexto, você entende melhor. Então existe a eu esqueci agora a palavra, mas é como se fosse assim, agora eu esqueci, porque a Torá não é cultura, é outro nome, falada, e existe aqui não, a Torá, que é o Velho Testamento, é a escrita, e existe a falada, né, que não está no Velho Testamento, mas que é muito importante também de compreender. Então, continuando aqui, né? Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos envolvemos para os gentios, porque o Senhor assim não determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então você, né, que está na igreja, né, que sente, né, esse chamado de estar na igreja, não foi uma escolha propriamente sua, né? Foi o Senhor que ele escolheu. Então, uma das coisas também que a gente diz muito, né, assim, aceite Jesus, né? Mas não é a gente que aceita Jesus, é o Senhor que nos chama. Agora, acontece assim, o Senhor, né, chama aquela pessoa, né, a pessoa sente o chamado, sente o quebrantamento de espírito, mas tem algo ali que prende aquela pessoa, né, a dureza do coração, o medo da religiosidade, o medo da mudança, né? Então tem muitas coisas que prendem aquela pessoa, né? Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, muitos o Senhor chama, mas poucos têm a coragem de realmente responder ao chamado, né? Então, se você, né, congrega numa igreja, né, faz parte do corpo de Cristo, é importante sim congregar. Eu não acredito nesse negócio de desigrejados, né? Desigrejar está contra a palavra do Senhor, que o Senhor diz que a gente tem que congregar. Então, se você congrega, né, já é o primeiro caminho andado, né? E aí você está fazendo parte do corpo de Cristo, né? Participa, faz devocional, né? Busca o Senhor, tem ação comunhão com Deus. Saiba que tudo isso o Senhor lhe chamou, desde o ventre da sua mãe. Agora existem outras pessoas que também foram chamadas desde o ventre da sua mãe, mas que estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar por essas pessoas. Versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Eles fizeram isso, que era um mandamento do Senhor, né? Quando ele estava, se não me engano, era no Monte das Bem-aventuranças. Foi uma dessas pregações que ele disse, né? Que quando vocês chegarem em algum lugar... foi quando ele estava pregando para os seus discípulos, né? Tipo assim, orientando eles, quando ele não estivesse mais entre eles, né? Quando vocês chegarem em algum lugar, não precisa levar capa, alforjes, essas coisas não, dizendo, né? Aí, se vocês forem mal recebidos, vocês simplesmente dão as costas, batem os pés, tiram o pó da terra e vão-se embora. Né? Eles fizeram a mesma coisa. A versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque eles viam, né, que as pessoas, mesmo eles sendo perseguidos, tinham pessoas que recebiam a palavra do Senhor, que eram aquelas pessoas que o Senhor tinha chamado na vida deles, né? Então, essa foi a leitura de hoje, né? Nós vemos aí o início do ministério de Paulo, né, que também era Saulo, né? A gente vê aqui as pregações deles, falando desde o início, né, o que aconteceu, contextualizando, né, as coisas, a perseguição deles, mais pessoas sendo alcançadas, né? Então foi isso que aconteceu. Então muito obrigada,
você que está até aqui. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima, que é segunda-feira, porque esse projeto eu faço só de segunda a sexta. Então, Deus abençoe seu final de semana, seja um final de semana produtivo, na paz do Senhor, na tranquilidade, que Deus o proteja e abençoe e os livre de todo mal. Amém? Então, até a próxima. Amém.